Você já imaginou descobrir que um ser vivo conseguiu atravessar 24 mil anos praticamente dormindo? Não é cena de filme nem teoria conspiratória. Isso realmente aconteceu em um laboratório, depois que cientistas retiraram uma amostra de solo congelado da Sibéria. Dentro daquele gelo antigo, eles encontraram algo que parecia apenas poeira, até que resolveram observar melhor. O que estava ali não era um vírus nem uma bactéria. Era um animal microscópico chamado rotífero bideloide. Um ser tão pequeno que caberia facilmente na ponta de um alfinete, mas que guarda uma das habilidades mais impressionantes da biologia: ele consegue colocar a própria vida em pausa. Quando os pesquisadores descongelaram aquele solo, o rotífero simplesmente voltou a se mover. Começou a se alimentar. E depois, a se reproduzir. Como se o último dia tivesse sido ontem, mesmo tendo se passado milhares de anos. Isso muda completamente a forma como a gente entende o tempo, a sobrevivência e até os limites da vida. Mas afinal, o que é esse tal de rotífero? Apesar do tamanho minúsculo, ele é um animal completo. Possui sistema nervoso, músculos, intestino e estruturas internas bem definidas. Não tem olhos nem pernas, mas se move usando uma espécie de coroa de cílios que gira como um pequeno ventilador microscópico. O que faz dele especial não é o formato. É o que ele faz quando o ambiente fica impossível de viver. Quando falta água, quando a temperatura cai demais ou quando a presença de substâncias tóxicas, o rotífero entra em um estado chamado criptobiose. É como se ele desligasse quase todas as funções vitais. O metabolismo cai a níveis quase indetectáveis. Ele perde a maior parte da água do corpo, encolhe e endurece. Não está vivo do jeito normal, mas também não está realmente morto. Está em espera. Esse estado pode durar dias, anos, ou, como vimos, milhares de anos. Quando a água retorna e as condições melhoram, ele simplesmente acorda. É como apertar o botão de pausa de um videogame e voltar exatamente do mesmo ponto depois de 24 mil anos. Durante esse processo, o rotífero produz substâncias especiais, como proteínas protetoras que mantêm as estruturas internas estáveis. Elas funcionam como pequenos suportes que impedem que as células se deformem ou se quebrem durante o congelamento e a desidratação. Nos humanos, proteínas mal dobradas estão ligadas a vários problemas de saúde. Já o rotífero tem versões extremamente eficientes dessas proteínas, capazes de proteger o material genético até em situações extremas, como frio intenso e radiação. E isso já seria incrível por si só. Mas tem mais. Esse animal também consegue se reproduzir sem precisar de parceiro. Ele usa um processo chamado partenogênese, em que os óvulos se desenvolvem sozinhos. Ou seja, um único indivíduo pode gerar descendentes sem necessidade de fecundação. Isso levanta uma pergunta curiosa: se ele só faz cópias de si mesmo, de onde vem a diversidade genética? A resposta é ainda mais estranha. Os rotíferos bideloides conseguem incorporar pedaços de DNA de outros organismos do ambiente. Bactérias, fungos e até plantas acabam deixando fragmentos genéticos que o rotífero absorve e passa a usar. Esse processo é conhecido como transferência horizontal de genes. Em vez de herdar genes apenas dos pais, como quase todos os animais fazem, ele também pega emprestado genes do mundo ao redor. Estudos mostram que uma parte significativa do genoma desses animais vem de outras espécies. Esses genes ajudam a aumentar a resistência à radiação, a reparar danos no DNA e a lidar com ambientes extremos. É como se o rotífero atualizasse seu próprio sistema biológico usando códigos encontrados no ambiente. Mas ele não está sozinho nesse tipo de habilidade. No mesmo tipo de solo congelado onde os rotíferos foram encontrados, cientistas também descobriram nematóides, vermes microscópicos que permaneceram em estado de dormência por dezenas de milhares de anos. Quando descongelados, também voltaram a apresentar atividade normal. E isso não acontece apenas com animais. Sementes de plantas já foram germinadas depois de passarem séculos preservadas em gelo. Tecidos congelados da Antártida foram reativados em laboratório. É como se algumas formas de vida tivessem um plano de emergência embutido: se tudo der errado, é melhor esperar.
Entre todos esses organismos, um dos mais famosos é o tardígrado, também conhecido como urso de água. Esses pequenos animais conseguem resistir a situações que destruiriam quase qualquer outra forma de vida conhecida. Eles suportam frio extremo, calor intenso, ausência de água e até o vácuo do espaço. Em experimentos realizados por agências espaciais, tardígrados foram enviados para fora da atmosfera terrestre e expostos diretamente à radiação cósmica. Muitos sobreviveram. Em laboratório, também já foram revividos após décadas em estado de criptobiose. Isso levou cientistas a discutir uma ideia antiga chamada panspermia. A hipótese de que a vida pode viajar entre planetas em pequenas partículas ou dentro de organismos extremamente resistentes. Não é uma teoria confirmada, mas se existem seres capazes de sobreviver ao frio, ao tempo e à radiação, a pergunta deixa de parecer absurda e passa a ser científica. E aí surge a questão inevitável: se esses seres conseguem pausar a vida, será que um dia nós também poderemos? Hoje, pesquisadores estudam formas de reduzir temporariamente o metabolismo em organismos maiores. Há pesquisas sobre hibernação induzida, criopreservação de órgãos e preservação celular. Em experimentos com pequenos mamíferos, cientistas já conseguiram reduzir drasticamente a temperatura corporal e o consumo de oxigênio por curtos períodos sem causar danos permanentes. Essas técnicas podem ser úteis no futuro para transplantes, tratamentos de emergência e até viagens espaciais longas. Ainda estamos muito longe de aplicar isso em humanos de forma segura. Nosso corpo é complexo, cheio de tecidos sensíveis e sistemas interligados. Mas a natureza já mostrou que o princípio é possível. Tudo isso começou porque alguém decidiu descongelar um pouco de solo antigo e observar com cuidado. Dentro daquele gelo, não havia apenas um micro-organismo. Havia uma pergunta enorme: até onde a vida pode ir? Se um ser microscópico pode atravessar 24.000 anos sem envelhecer, o que mais ainda está escondido nos limites da biologia? E você, o que acha dessa ideia de pausar a vida? Você entraria em um estado assim para atravessar décadas no futuro? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse tipo de pergunta não é mais só ficção científica. Ela já faz parte das discussões reais da ciência moderna. Se você gostou dessa história, deixe o like para apoiar o Curionauta a continuar explorando os mistérios do mundo real. E se ainda não é inscrito, se junta à nossa tripulação, porque a próxima descoberta é ainda mais estranha. Agora clica no próximo vídeo que está aparecendo aí na tela e continua essa jornada com a gente. Nos vemos na próxima curiosidade.